A primeira pergunta é: o que significa fazer a transição na nossa própria consciência? Esta pergunta tem um fundamento que este jeito da transição do planeta. Então, quando um planeta fica em transição, todas as partículas têm que desenvolver aquela transição. Minimamente algumas, e outras com uma elevação e um compromisso grande, amplo. Então, o que significa que o ser tem que desenvolver sua própria transição, tem que viver, tem que consumar a própria transição, é que ele tem que cumprir sua vocação interna. E tem que cumprir com aquela planificação interior. Todos, quando vinimos para a matéria, comprometimos perante a alma uma planificação. Nos comprometimos perante a alma desenvolver tarefas evolutivas. Então, a alma coloca para nós essas tarefas, uma cerimônia de revelação para o ego, e o ego aceita e vem para a matéria. A única jeito que o ser tem, a única maneira que o ser tem de viver a própria transição é que ele pueda cumprir suficientemente aquela planificação interna. Porque a planificação interna é o mesmo que a transição do ser no contexto do planeta. Quando se fala que o planeta fica em transição, se fala de que o planeta responde a energias, a paradigmas para esta etapa que tem que alcançar. E conosco acontece o mesmo. Nos comprometemos perante a alma a alcançar algumas metas evolutivas, arquetipos evolutivos. Então, nós temos que fazer o mesmo que o planeta. Macrocosmicamente, nós temos que fazer microcosmicamente. E é muito interessante, porque quase ninguém aqui na superfície do planeta trabalha com essas energias. Porque o oposto a viver a própria transição em nossa própria consciência, o oposto dele são as metas pessoais egoístas. Um ser não pode falar que ele está trabalhando para a própria transição do planeta, cumprindo com sua própria transição como partícula, se aquilo que capta seu interesse continuamente, que é destinatário de seu interesse continuamente, são metas egoístas, metas pessoais. Todas essas metas que mostram que o ser ainda não percebe necessidades mais amplas, necessidades planetárias, necessidades cósmicas. Ainda ele não tem minimamente altruísmo, solidariedade, não tem isso ele. Então, se um ser tem intenção de cooperar com a transição do planeta, tem que trabalhar em sua própria transformação. Então, o planeta tem que se manifestar como um núcleo cósmico mais amplo. Tem que aprofundar sua relação com o cosmos. E o ser também, ele tem que se transformar, diminuindo a distância que tem entre a própria consciência espiritual dele e a vibração, a energia e o padrão magnético que o ego e a personalidade têm. Então, temos os mesmos fatos que fazer em relação com nossa consciência interna, do mesmo modo que o planeta tem que fazer com o sistema solar e com as energias cósmicas. Se um ser, nesta transição do planeta, não pode perceber isso, ele não trabalha para isso, então ele trabalha no sentido contrário da circulação de energias necessárias para esta etapa de transição. Quer dizer, mesmo que ele não perceba, ele é uma ferramenta das forças involutivas, das forças retrógradas, das forças dissuasivas. Então, o ser necessita
¿sí? Ir para o centro da própria consciência. Porque com razonamentos, ¿sí? Com especulações, ele não vai poder cumprir com sua planificação interna. Ele necessita encontrar aquela fonte que fica além da razão, além das emoções, ¿sí? Aquela fonte interna que conhece os aspectos da verdade que ele tem que perceber, que ele tem que sintonizar, que ele tem que manifestar. Então, todos nós temos que fazer a transição do planeta, ampliando o compromisso com nossa própria essência interna, com nossa própria alma, com nossa própria mônada, quer dizer, com a fonte espiritual que fica nosso âmago, nos níveis mais profundos de nossa consciência. Então, se nós falamos isto, esta pergunta que fica no mesmo papel, qual é a fonte do novo conhecimento? Se é novo, é interno. Se é velho, é externo. Mesmo que aquilo que é externo pode parecer novo, snob, ¿sí? Na realidade, tudo aquilo que vem para o seu encontro como consciência, que mais dos movimentos da matéria, do campo tridimensional, ¿sí? Kármico, isso não é novo. Um ser tem que ter condições, qualidades, características para ser destinatário daquilo que é novo. Então, quando sua própria fonte interna percebe que você tem uma qualidade de receptividade que fica disponível, que você adere àquilo que é desconhecido e que fica aberto para o desconhecido, então aquela fonte interna passa para você energias inéditas, desconhecidas, que até esse momento ficaram ocultas para você. Então, o ser tem que aprender a encontrar o sentido da realidade em aquilo que fica oculto, não em aquilo que fica todos os dias perante de seus olhos. Porque se você necessita encontrar coisas diferentes, tem que encontrar a fonte que pode ofertar aquilo, que pode oferecer aquilo. Então, o novo conhecimento é a ferramenta única que o ser tem para poder trabalhar e cooperar com a vida do planeta. Porque o velho conhecimento colocou o planeta na situação que nós conhecemos. Então, nós temos que ficar abertos para ser ferramentas pioneiras, que isto é muito importante aqui no planeta, que o ser pueda se manifestar como um pioneiro, ficar aberto ao novo, e sem importar o que falem dele, o que pensem dele, ele tem como primeira meta, como única meta, ¿sí? Desenvolver sua consciência como uma ferramenta do plano evolutivo. Então, o pioneirismo, que é uma qualidade muito, muito estranha aqui, porque a maioria, todos vão detrás do mesmo fato, ¿sí? O pioneirismo é muito necessário. E se você quiser saber se é um pioneiro, ¿sí? Se é um pioneiro, olhe seus pensamentos, olhe seus sentimentos, ¿sí? Com coragem, pode olhar suas ações, que é aquilo que para você tem mais importância. Se são os fatos individuais egoístas, ou se você pode viver esquecido de você, porque toda a sua energia é colocada para a situação atual do planeta. E isto é muito importante. Os seres hoje têm que definir seu rumo cósmico. Todos temos que definir nosso rumo cósmico. Não temos outra coisa para fazer. Então, um ser
que tem vocação interna, quer dizer, vocação de sintonizar, de ficar aberto, de ficar entregue, presença presente nele, para seu próprio âmago, esse é o ser que necessita a transição do planeta. Porque esse vai ser receptor continuamente. Ele tem capacidade de se atualizar. Porque quando o ser fica identificado com os fatos da matéria, ele praticamente não pode se atualizar. Ele vive uma inércia filosófica, cultural, que não serve. O ser tem que ter a capacidade de se atualizar. E a atualização do ser é um estímulo interno que ele recebe. E ele, com humildade, tem que ficar aberto, disponível, ficar rendido ante o estímulo interno. Quando ele sintoniza o estímulo interno, obedece o estímulo interno, então ele é um pioneiro. Então ele fica atualizado. E um fato muito interessante, uma coisa muito interessante, é que o ser tem que ficar atento para não ficar apegado a alguma coisa. Tem que ficar entregue, ele tem que soltar, tem que renunciar. Não tem que ficar apegado a nenhuma coisa. Quando você perceba que tem apego por alguma coisa, mesmo que seja uma doutrina religiosa, filosófica, então você fica estancado, fica em inércia. Não fica disponível para atualização. Então, o sentido que nós temos que ter continuamente é um sentido de autoobservação, de autoconhecimento, mas não o ego conhecendo ao próprio ego. Não, o ego aberto para a vida interna e ele poder mostrar para o ego aquilo que acontece nele. Então, o autoconhecimento e a autoobservação é a capacidade de transcendência do ego, de cambiar a óptica que ele tem da vida. Ele tem que ficar aberto para sintonizar a óptica que tem dele a própria alma, aceitar o que a própria alma mostra dele. Então, isso é muito importante, porque é uma energia inédita. O ego sempre tenta definir suas próprias condições, porque ele fica apavorado, ele tem que ser o melhor, o mais inteligente, sim? Então, a vida interna, quando ele tem as condições, vai mostrar. E ele aceitando aquilo que a vida interna mostra dele, vai passar a ser uma ferramenta evolutiva. O que fazer se não conseguimos conectar a nossa própria alma? Se sentimos que a perdemos. Escutem, ninguém pode perder a sua própria alma. O ser só se perde a si mesmo, mas a própria alma não perde. Porque quando você percebe que fica sozinho, sim? Que o cosmos não coloca nada para você, é um fato de desconexão ilusório, kármico que você está vivendo. Ninguém pode perder a alma. A alma sempre está passando energia para o ego, para a personalidade. Ninguém deixa de ter esse alimento. Mas se o ego, quando ele fica muito identificado com os fatos da matéria, ele fica perdido, sua consciência, sim, vive uma perda da percepção do que tem que ser. Então ele pensa que não existe nenhuma verdade que não seja a matéria, e que a matéria é a única verdade. Então é muito necessário que o ser resgate sua relação, porque a alma, como nós falamos, ela fica sempre no mesmo sítio. Ora, você vai embora com sua consciência. Você fuge da energia interna com sua consciência. Não aceita, porque o ego tem medo de que não pode fazer seu livre-arbítrio. Para o ego é muito importante em certa etapa, sim? Tudo bem, mas o livre-arbítrio é intocável. E não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Então, se você
quiser resgatar o contato com a própria alma, é muito simples. Tem que trabalhar para reduzir a sua superficialidade. Quer dizer, tem que simplificar sua vida. Porque quanto mais superficial é a vida de um ser, mais afastado do padrão vibratório, energético e magnético da própria alma, da própria fonte espiritual. Então, quanto mais tem você questões kármicas tridimensionais em sua vida, sim, vai ter essa sensação de que não existe a presença da alma para você. Porque você não pode ficar entregue para o mundo material e, ao mesmo tempo, tem a percepção sutil da própria vida interna, porque é incompatível. Este é um fato kármico muito interessante. A lei do karma se coloca para você uma prova. Você vai perceber a vida interna, mas primeiro, sim, rompa. Tem que destruir aquela identificação com as forças da matéria, com o campo tridimensional. Onde você vai manifestar mais esse compromisso? Em seus padrões de vida, em seus padrões de conduta, em sua superficialidade. É nesses que você mostra mais o que acontece. Se para você é mais importante uma meta pessoal egoísta, então você já está mostrando onde coloca sua atenção, sua energia. Quando um ser coloca sua energia em fatos materiais, egoístas, pessoais, sabe o que acontece? A consciência dele fica rígida, fica cristalizada, não tem receptividade interna. Então, é lógico que o ser pueda pensar que fica sozinho, que sua alma foi embora. Mas a alma fica no mesmo sítio. Mesmo que o ser ignora a alma, porque ele fica muito, muito, muito identificado com as metas pessoais egoístas, a alma sigue alimentando aquele ser para que ele pueda fazer na matéria sua experiência evolutiva. Então a alma não tem nenhum apuro. Ela vai alimentar a existência do ser sempre que é necessário. E se não, ela percebe que não tem mais nada que fazer na matéria, então a alma passa aquele ego pela lei de morte. Sim? Então o ego desencarna para voltar para a matéria com outras condições para seguir seu treino evolutivo. Então, se você não percebe a vida interna, é a responsabilidade de você. Ninguém tem responsabilidade. Há pessoas que falam, não, porque tudo está muito difícil, o trabalho, ganhar dinheiro, se, os problemas que tem na minha família, não, com o emprego. Não, não. Isso não é excusa. Existem seres no planeta que têm muitas dificuldades, muitos problemas, mas eles não perdem a sintonia com a própria alma. Então, se para você os problemas são mais importantes, os interesses materiais são mais importantes que a relação com a própria fonte da verdade interna, então você tem que resolver algo. Até que não resolver isso, não vai acontecer nada. Então, mesmo que falamos tudo isto, que dizem como encontrar o verdadeiro sentido da vida. Segundo seu estado de consciência, o sentido da vida vai ser essas metas pessoais egoístas ou aquele encontro profundo de vocação interna que você tem em algum momento que concretizar para a própria alma, para a própria vida interna. Então, para um ego que ainda fica sem acordar, que fica dormido, o sentido da vida, o êxito na matéria. E para um ego que fica aberto à sua própria essência interna, que ele tem vocação, amor por aquele âmago presente nele, oculto nele, para ele o sentido da vida é outro. Para um ego acordado, o sentido da vida
é servir a situação do planeta, quer dizer, dar tratamento ao plano evolutivo. Mas para um ego que não fica acordado, o sentido da vida é ter o êxito na matéria. Sim? Tomar todas as opções a favor dele na matéria. Sim? Ter todos os benefícios que ele pudesse na matéria. Como educar as crianças de hoje para essa central não dualidade? Não sei se está bem escrito assim, mas assim lemos. Como educar as crianças para que não fiquem na dualidade, quer dizer, nos jogos polares. O primeiro que o ser tem que ter percebido neste fato, é que ninguém aqui na matéria, nestes momentos, fica preparado para educar. Porque a maioria dos seres tem crianças, como tem cachorros, como tem cães. Não tem a capacidade de perceber se a sua planificação interna tem que ver com isso. Porque a planificação interna do ser também tem que ver com isso, se você tem que ser pai ou mãe. Porque as pessoas escolhem compulsivamente, muitas vezes, a maioria das vezes, isto de ter filhos. ¿Sí? Porque culturalmente, porque meu avô pediu um neto, não, isso não sirve. Então, a maioria não tem capacidade evolutiva para criar a um ser, para educar a um ser. Então, para que você pueda dar uma educação ampla a um ser, tem que ter previsto internamente, quando você ingressa à matéria, em uma certa etapa, sim, ser uma ferramenta para que esse ser chegue à sua vida. Então, se tem isso planificado, quer dizer que você tem um treino interencarnatório, um treino que é o resultado das diferentes encarnações para poder dar tratamento àquele processo educativo. Porque um educador não é um ser que passa os aspectos polares mais positivos daquela cultura. Um educador é um ser que prepara aquela criança para que ela possa ser receptiva da vida espiritual. Não existe educação que não comece com a educação espiritual. Mas o que acontece? Como falávamos, a maioria dos seres não ficam preparados para ser pais. E acontece que a maioria deles tampouco tem educação espiritual, quer dizer, não tem uma filosofia elevada, não tem um contato espiritual que se pueda falar que foi aprofundado, que a vontade foi colocada para aprofundar esse núcleo espiritual presente nele. Então, o ser que tem a sua cargo, que tem a responsabilidade de uma criança, tem que ficar treinado filosófica e espiritualmente. Porque a criança necessita da radiação daquele educador. Educador se fala assim. Então, necessita, sim, aquela radiação, aquela energia, aquele padrão vibratório, aquele magnetismo que só um verdadeiro educador tem. Quer dizer, um ser que tem contato interno, um ser que tem contato, que fica alinhado com sua própria vida interna, com seu próprio cosmos interno, porque o educador tem que ter flexibilidade, sim, para que as energias do próprio cosmos interno dele puedan se manifestar como ferramentas para confirmar o ordem circulatório para aquela criança.
para onde tem que ser colocada a consciência, qual é aquele ordem circulatório. Então, isso é muito importante, porque senão, se aquele pai ou mãe não tem essas qualidades, o que acontece? A criança vai para a escola, não? Na escola ainda pior, porque a maioria das pessoas que têm trabalho, professores, maestros nas escolas, tampouco têm preparação espiritual. Então, a criança passou por as mãos de seus pais sem preparação espiritual, sem planificação interna, sem treino para poder ofertar a ele seu caminho interno. Passa para os professores, para os mestres, acontece igual. Então, se a criança chega para a universidade ou faculdade, sabe o que acontece? Quando termina tudo isso, ela tem só a convicção de que ela é psicofísica. O mais que ela pode reconhecer em ela é que ela é um ente psicofísico. Ela não se reconhece como luz, como vida, como essência, como consciência, porque o pai não pudo falar a ela disso. Os maestros, os professores tampouco. Então, ela vai se identificando compulsivamente, sim? Obsessivamente, com a cultura imperante, com o sistema. Então, é muito difícil, quando uma criança não recebeu estímulos para se perceber como essência, como luz, como consciência, como vida cósmica, que ele pueda desenvolver sua vida de um modo diferente. Vai confirmar o sistema. Então, sempre este fato da educação tem que ver com condições evolutivas que aquele educador, mesmo que seja a primeira educação na família, ou depois nos distintos patamares do estudo cultural, o educador tem que ter capacidade filosófica e espiritual. Quer dizer, ele tem que apresentar para aquela criança, para aquele estudante, tem que apresentar, tem que representar, sim? Tem que simbolizar a vida interna, a vida cósmica para ele. Então, aquele estudante ou aquele filho com seu pai, que começa a perceber que o pai, o professor, representa a vida cósmica, começa a ampliar sua consciência. Ele começa a mudar. Esse é o verdadeiro trabalho do educador. Quer dizer, cooperar para que aquela criança, ou aquele estudante, ele passe por um período de maturidade genuíno, não uma maturidade que não é genuína, que é a capacidade especulativa de aceitar o sistema, de aderir ao sistema. Então, a criança tem realmente que viver esse processo. Então, irmã, neste sentido, os jovens, agora nesta etapa de transição, como é que deviam fazer? Porque a maioria fizeram essa transição mesmo, sempre vendo-se como seres tridimensionais. E agora, o que é que esses jovens devem fazer? Agora, esses jovens não podem fazer muito, porque quem vai assistir a eles? Os mesmos que colocaram a eles naquele processo de identificação? Ou porque Daniel fala aqui em uma palestra, agora os pais vão ofertar a vida interna para os seus filhos. Isso que nós fazemos aqui é um milagre. É milagre. Porque a maioria das pessoas não tem sintonia com isto que todos nós aqui fazemos. Então, karmicamente, a maioria dos seres tem que aceitar que as forças da matéria vão bater sua consciência, que vai tentar essas forças desequilibrar, desintonizar, desarmonizar ainda mais. Por isso o planeta, visto subjetivamente, é um campo escuro de energia.
só com alguns pontos de luz, porque a maioria dos seres desta humanidade, eles mesmos que percebem que o que está acontecendo é muito ruim, não podem desligar sua consciência da cooperação com esse Estado. Eles seguem alimentando esse Estado. Por quê? E porque qual é outro Estado? Eles pensam que não tem opções. Se você não pode trabalhar sua identificação com a matéria, se essa identificação é muito profunda, você pensa que não tem opção. E que melhor aquilo que é conhecido, que alguma coisa que eles não conhecem. Então, a cumplicidade que existe é muito grande. Mesmo que se você fala com um pai ou com um professor da escola, fala e pode colocar para eles isto, eles vão sentir que não têm força para mudar. Mesmo que alguns possam perceber que são responsáveis, mas não têm força para mudar. Porque hoje, nas condições que tem o planeta, depois de muitas e muitas encarnações identificadas com a matéria, sim? Muitas encarnações, sim? Cúmplices das forças da matéria, para a maioria dos seres, sim? A capacidade de mudança já praticamente não existe. Não é que não pueda mudar em absoluto, mas não chega com aquela pouca mudança que podem perceber e executar. Entende? Então, aqui também pergunta como abordamos o caminho do centro. O caminho do centro, o caminho para o centro da própria consciência, para o centro do ser, não é outro caminho. Quando Buda falava simbolicamente do caminho do meio, sim, do centro, ele falava que o ser tem que ficar entre os polos da matéria, tem que encontrar aquele polo central, sim, o caminho do meio. Mas hoje, isso tem que ser percebido e confirmado com o caminho para a própria vida interna, para o caminho para a própria consciência interna do ser. Isto é assim. Então, qualquer que pueda encontrar o ponto de equilíbrio, o ponto de harmonia, o caminho do meio, é porque ele sintonizou e ficou disponível, genuinamente disponível, para o fluxo de energia interna que tentava tocar sua consciência. Porque quando o ser tenta ir para o centro de sua vida, tenta sintonizar as energias disponíveis em seu próprio âmago, ele vai receber resposta. Mesmo que não conscientemente ele vai registrar as respostas, ele vai receber as respostas. Sim? Porque a vida interna sempre responde. Você só tem que abrir a porta. Se você abre a porta, tudo pode acontecer, mas se a porta fica fechada, você gera uma dificuldade, é responsável de uma dificuldade. Então, tente sintonizar sua vida interna, fique entregue para a própria vida interna, trabalhe para a própria vida interna, tente ficar desidentificado com a vida externa, tente, como hoje falávamos, fique um pouco esquecido de você. E se pode, amanhã, mais esquecido de você. E assim sucessivamente. Você vai descobrir algo muito interessante, que o ego não reconhece porque tem medo. Que quanto mais esquecido de você, você fique, mais harmonia e equilíbrio vai ter. Porque o ego é doente de pensar nele. É doente disso. Você fica esquecido de você. E o que eu vou pensar se fico esquecido de mim? Que vai pensar em serviço, no altruísmo, em solidariedade, no plano evolutivo, em fazer aquilo que os egos que só pensam neles não podem fazer, porque é incompatível. Servir é incompatível com ficar compulsivamente identificado com você e não poder esquecer o que você é. Você não vai ser destruído
se você esquece de você, fica no olvido de você, como se diz em espanhol, fica esquecido de você. Fique esquecido de você e vai comprovar como a vida interna conduce. Quando você não fica esquecido de você, nesse contexto tem que ter muitos cuidados. Por quê? Porque muitos fatos kármicos podem acontecer, mas quando você fica esquecido de você, a vida cósmica dá um tratamento à sua consciência que você não necessita tanto compulsivamente estar vendo onde pode ficar um problema, ¿sí? Como vou resolver isto, aquilo. O alimento do ser tem que ver com aquilo que a vida cósmica coloca para ele. Quanto mais esquecido dele fica aquele alimento, tem maior síntese, uma síntese mais ampla. Por que o divino criou a humanidade? Esta é a pergunta mais molesta para os religiosos, para os filósofos, para os ateus não, porque eles não dão crédito que existe o divino. Mas é a pergunta mais incômoda. Se alguma opção criativa não existira, então não é o único, não é o Criador que fica nesse processo. Então, o Criador, o princípio superior, o imutável, tudo aquilo que tem que existir por o equilíbrio cósmico universal, ele ativa a corrente criativa e passa a se manifestar. Então, a humanidade não é uma coisa muito importante. É uma coisa mais de milhões e milhões, infinita quantidade de vida que existe no cosmos. Então, o cosmos é um contexto de equilíbrio e de harmonia, mas para que isso pueda acontecer, uma quantidade infinita também de formas de vida, de reinos, de manifestações energéticas, de vida, de equilíbrio, de harmonia, padrões vibratórios, magnéticos, tem que ficar parte. É como um relógio muito complicado. Você saca uma parte do relógio, não funciona. Então, a criação, mesmo que nós não percebimos, é um grande relógio, só que é infinita a sua estrutura. Mas se você saca uma parte, não funciona. Então, a humanidade é uma parte daquele relógio evolutivo. O cosmos necessita cada uma das partículas, cada um dos reinos, cada uma das galáxias, sistemas solares, planetas, planos, níveis, dimensões. Então, a humanidade é uma necessidade cósmica, não é uma opção cósmica. Percebe? A humanidade é uma necessidade cósmica para que este grande relógio pueda se manifestar, pueda funcionar. E, à medida que nós vamos trascendendo etapas, o sentido disso é muito mais grande. À medida que nós vamos trascendendo etapas, a capacidade de aprofundar e perceber com a maior síntese isto que falamos existe. Sim? Porque hoje, com as condições da consciência humana, muitas coisas são difíceis. Tem uma complicação para ser vividas. Por quê? Porque a linguagem humana não é muito completa. Então, o ser tem que compensar as limitações da língua humana, da linguagem, com uma cognição não racional. Tem que compensar com a intuição. Então, quando só temos as palavras para explicar algumas coisas, mas no contexto geral, a actuação e a presença de intuição é muito limitado, é mais difícil.
qual é o objetivo das diferentes raças e reinos? O objetivo é apresentar uma escada completa e perfeita para que a energia pueda evoluir. Porque aquilo que passa hoje no reino humano começou no reino mineral, depois passou para o vegetal, para o animal, chega ao reino humano, transcende o reino humano, vai para o reino espiritual, para o reino monádico, para o reino divino, para o reino logoico, e assim uma escada infinita. Então, tudo que hoje nós podemos perceber como um aspecto da escada evolutiva não pode ser afastado, não pode deixar de existir. É uma necessidade. Então, o que passa pelo processo evolutivo é isso que na cosmosofia se fala de mônada, quer dizer, o espírito. E o espírito necessita passar por toda essa escada. Se algum dos reinos não existissem, o passo de um reino a outro seria impossível, porque o cosmos tem em conta a necessidade da partícula. O mais importante para o cosmos é que a partícula espiritual, não importa em que nível, em que situação evolutiva ela fique, sim, é o mais importante para o cosmos. Então, quando o cosmos oferta aspectos do reino mineral, é porque essa partícula espiritual não pode ficar em contato com a matéria que não seja do reino mineral. Quando faz todas as experiências do reino mineral, passa para o reino vegetal. Quando esgota todas essas experiências, passa para o reino animal, e depois para o reino humano, e assim como falamos. Então, esse é o sentido dos reinos. E o sentido das raças é o mesmo, só que dentro de um arco evolutivo, de uma etapa evolutiva diferente. Aqui na superfície da Terra, nós somos a consequência, sim, de uma raça etérica, nos inícios do processo evolutivo, da segunda raça etérico-astral, la tercera raza etérico-astral físico. E assim, sucessivamente. Depois passamos pela Atlântida, passamos para agora, que somos pós-atlantes, os pós-adâmicos, e assim quer dizer, as raças são escadas necessárias para que a consciência pueda se adaptar para seu processo evolutivo, quer dizer, para seu rumo cósmico. Então, acontece que os reinos e as raças são complementários, porque têm um único propósito, que é permitir a preparação da consciência para o rumo cósmico, para aquele infinito caminho evolutivo. E também perguntam, para onde evoluímos? Para o único. Para o único. Como para o único? Sim, para aquele único, para o imutável, para Deus, como você, para a consciência divina cósmica. Cada um pode definir isso, mas o importante é compreender, perceber o conceito. Você não vai no processo evolutivo para receber um diploma que já é muito evoluído. Não vá para isso. Você não vai a trabalhar sua evolução para ter mais que os demais. Você, em sua trajetória evolutiva, vai para a síntese, para a androgênia, não androgênia no sentido de órgãos sexuais, de sexualidade, não. Vai para a androgênia, a síntese. Todos os universos, os seres, todas as galáxias, todas vão para a androgênia, quer dizer, a síntese evolutiva. Então, continuamente, a fonte criativa, a matriz cósmica universal, vai criando consciências, universos, planetas. Isso é contínuo, não se interrompe. Então, nós vamos nessa corrente de aprofundamento evolutivo cósmico, vamos para o único. Só que esse caminho é infinito. Você sempre fica mais perto daquela energia única central do cosmos, mas não chega nunca.
E esse conceito de infinito e de eterno é algo que para o ego é muito difícil de entender. Porque como ego sempre fica identificado com seu carácter finito, porque ele pode viver 30, 20, 50, 100 anos, e depois ele fica dissolvido transitoriamente. Os trajes deles, os corpos dele aqui na matéria ficam dissolvidos. Então, no cosmos, é o contrário. À medida que o ser vai sendo mais consciente, que ele fica aprofundando a realidade, sim, através do canal interno, já não através do racionamento, da comparação, do análise, sino através da influência interna, ele começa a ter clareza daquele processo. Nós não podemos ter clareza porque ficamos muito carregados de conceitos, de preconceitos, de prejuízos que não servem para nada. Esses conceitos, preconceitos, prejuízos, mostram nossa inseguridade, nossa fragilidade, ¿sí? Esta questão de não ter a fortaleza, o equilíbrio, a templança necessária, entende? Então, nós vamos para o único, porque essa é a tarefa dos seres, evoluir. E à medida que o ser passa por todo esse processo que é evoluir, ele vai sendo incorporado em correntes da vida cósmica que só pode aceitar a ele quando chegou a esse propósito evolutivo. Então, cada vez que nós passamos para um patamar mais elevado da vida cósmica, sim, não ficamos afastados do mais interessante, senão começamos a ficar mais perto do mais interessante. O menos interessante que existe esta condição que nós temos aqui. Aqui uma pergunta que quase foi respondida, mas vamos a puntualizar. Autossabotagem. Como deixar ir? Autossabotagem. Como deixar ir? Autossabotagem é o que você faz quando fica identificado com a matéria. Porque se você necessita o alimento interno, a sintonia interna, a alinhação interna, e você fica identificado com a matéria, você é o responsável daquela sabotagem, também autossabotagem. Então, é muito simples. Você recebe aquela que você se entrega. Você fica entregue para a vida interna e recebe a vida interna. Fica entregue para a matéria é o que recebe a influência da matéria. Então, a sabotagem é responsabilidade de cada um. Ninguém é saboteado. Não, porque em minha família, não, eles não creem nestas coisas, não gostam disto, por isso... Não, não, não. Essa é uma comodidade, uma covardia de você. Sim? Não. Se você não tenta buscar a vida interna, é o único responsável. Porque quando a lei do karma coloca outros seres para tentar influir a você, é só uma prova para que você confirme o rumo de sua vida, o sentido circulatório da sua consciência. Então, o único que pode sabotear aquilo que tem que desenvolver é você. Então, temos que ser responsáveis disso. Não temos excusas para isso. Temos que ser responsáveis. Então, alguma pessoa pensa, mas agora tem 60 anos, já não tem tempo. Outro pensa, tem 30, não tem tempo. Não. Isto não é um fato de tempo. A ninguém falta tempo para se transformar se todo o tempo ele utiliza naquela transformação. Agora, se você quer utilizar só um pouco de tempo para a busca e a sintonia com a vida interna, e o resto do tempo é para corresponder à influência da matéria, então, certamente não tem tempo. Porque o ser tem que tomar uma grande decisão. Toda a sua energia tem que ser posta para ficar coligado
com sua própria fonte interna de vida. Então, de seu próprio âmago, vai venir a assistência, o alimento, se a vida interna percebe que nessa etapa, ela para você é o mais importante. Aqui perguntam como consideramos o fenômeno das premonições, se realmente existem e não meras casualidades, e não são meras casualidades. Como podemos considerá-las? Este fato das premonições, o término premonição é um pouco difuso, não tem precisão. Porque uma premonição pode ser um movimento instintivo, não é muito diferente de um animal. Porque os animais trabalham com instinto. Mas é muito diferente quando falamos de premonição como uma manifestação intuitiva, quer dizer, de cognição não racional. A distância é muito grande. Então, por que falamos desta diferença? Porque hoje, na superfície do planeta, a maioria é instintiva, não intuitiva. Por quê? Porque como não podemos responder às ofertas evolutivas, ainda nos carregamos muito com forças animais. Por isso não temos controle sexual, não temos controle emocional, nossas ações são tóxicas, são negativas, ¿sí? Somos tanto egoístas, ¿sí? Vivimos da guerra no campo de batalha, da guerra na família, da guerra, simplesmente, no emprego. Então, uma coisa é a premonição, que é a manifestação superior, interna, para mostrar para o ego um fato que o ego não pode conseguir conhecer sem aquela assistência interna, e outra coisa é o movimento instintivo. Você quase funciona como um cão, entende? Ou como um cavalo. Para os animais, é muito importante a energia do instinto, porque é um órgano vibratório, sutil, que guia o animal nas experiências evolutivas. É muito bom, mas quando os seres humanos não podem transcender a influência instintiva, não é bom. Por quê? Porque mostram ainda a sua identificação com as forças animais que têm neles, que os homens têm ainda neles. Então, vamos a falar, neste caso, da premonição como um movimento intuitivo. Quer dizer, o ser tem que ter condições de alinhação interna, de sintonia interna, para que ele pueda passar a ser uma ferramenta, que ele pueda ser uma ferramenta para que na matéria alguns fatos puedan se aprofundar, puedan se conhecer, puedan se revelar. Então, um ser que tem condições premonitórias mais amplas é um ser que tem uma coligação interna, com certeza. Não existe uma premonição do tipo intuitivo, genuíno, se não tem uma coligação interna, o ego com sua contraparte interior. Então, para que servem? Para revelar e para mostrar a síntese adequada para o mundo da matéria. Quando a vida interna coloca uma premonição, não encontra outra via para que a consciência pueda perceber aspectos da realidade que são necessários. E muitas das premonições hoje são para adaptar a consciência, porque como somos muito rígidos, quando acontece algo subitamente, muitas vezes ficamos em choque, estressados. Por quê? Porque somos pouco flexíveis. Não temos uma condição de serenidade, de harmonia, de equilíbrio que permita ficar ante uma coisa inesperada, sim, aceitando e dando o tratamento superior àquele fato. Então, muitas premonições
são para adaptar a consciência dos indivíduos, de grupos, ou mesmo da humanidade toda, para que ela pueda ficar mais em aceitação daquilo que vai acontecer. E muitos dos seres que trabalham intuitivamente, que passam premonições, eles são de uma linhagem monádica que é sábios e profetas. Os sábios e profetas, que é uma linhagem cósmica, quer dizer, uma condição da mônada, do espírito do ser. Os sábios e profetas têm a capacidade de ser utilizados para as revelações que a humanidade tem que viver. Por isso, muitos profetas genuínos foram utilizados como ferramentas para preparar a humanidade para certos acontecimentos. Por isso que falávamos, a humanidade, se não tem algum tipo de parâmetro, de paradigma, de arquétipo com o qual trabalhar sua consciência, ela pode ficar muito estressada, pode bater muito forte um acontecimento. Então, os profetas têm essa condição. Sua vibração, não só a profecia mesma, as palavras da profecia, sino sua vibração tem a capacidade de flexibilizar as consciências, de tocar profundamente as consciências, de oferecer às consciências a capacidade de reconhecer, em alguma medida, luz em aquelas palavras. Então, as premonições, agora, não são muito satisfatórias para a maioria, porque a maioria, sim, são responsáveis que as premonições tenham o caráter que têm, porque aqueles que têm capacidade intuitiva, que são sábios e profetas, e passam isso, sim, estão passando algo que a humanidade é responsável de receber desse jeito, dessa maneira, viu? Para entender a cosmosofia, é fundamental acceder ao silêncio genuíno. Que qualidade receptiva é necessária? Um ser que começa uma etapa onde ele tem que ficar perto da cosmosofia, começar a aprofundar a cosmosofia, necessita que em sua consciência a busca do silêncio seja uma necessidade, em cima de muitas outras necessidades. Porque a cosmosofia não pode se manifestar na consciência do ser se não tem certas condições. A cosmosofia é simplesmente um movimento, ¿sí?, de liberação de energia interna, que quando encontra as condições na consciência, ela pode se manifestar, pode se revelar. ¿Sí? Então, um cosmósofo é um ser que, mesmo tendo limitações, ele já tem uma condição de receptor da sua vida interna e poder manifestar o que ele recebe da vida interna. A cosmosofia é a capacidade de revelação que tem a consciência interna quando encontra o ego e a personalidade disponíveis. Por isso, você não vai receber um diploma de cosmósofo, porque não existe. Você pode estudar pedicuria, você fala assim, não sei, ou qualquer outra coisa. Mas na cosmosofia não existem certificados, não existem diplomas. O ser é mais ou menos amplo em termos de cosmosofia, segundo o degrau que ele tem de sintonia e alinhação. A capacidade que ele tem de ficar perto da influência da própria vida interna. Então, para entender este fato da cosmosofia, para acceder a essa possibilidade, se o ser não coloca a sua consciência em silêncio, não pode nada acontecer. Porque o que se fala de silêncio aqui, que não é mutismo, ¿sí?
o que se fala de silêncio é a qualidade interna do ser, é a qualidade estável do ser. A palavra mais perto para falar da qualidade interna é a palavra silêncio. Então, a cosmosofia necessita do silêncio. Por quê? Porque você tem que colocar aqui, no nível externo, uma qualidade empática com aquela qualidade interna. Se o silêncio é o símbolo da vida interna, você tem que ter uma condição empática. E a melhor maneira disso é que você tente ficar em silêncio. Quer dizer, tente que seus pensamentos não fiquem fora de controle. As pessoas não sabem que é o silêncio porque mesmo que não percebem, não param de pensar. Não param de pensar. É contínuo isso. Não param, não podem parar de pensar. Mesmo que no centro emocional, eles ficam inquietos. Então, a cosmosofia estimula que o ser perciba que necessita o silêncio no nível mental e a quietude no centro emocional. Aquele que pode levar a mente al silêncio, o centro emocional para a quietude, esse já tem as condições para aprofundar a energia da cosmosofia. E não existem dois seres que tenham a mesma condição cosmosófica. Por quê? Porque mesmo que a cosmosofia não é um curso, você não pode tirar um curso de cosmosofia, e cada um de nós somos únicos e diferentes, existe que todos os, é certo que todos os cosmósofos são diferentes, têm qualidades diferentes, mas não contrárias, complementares. Então, agora, para entender melhor que a cosmosofia existiu sempre e sempre vai existir, temos que ter flexibilidade, porque em cada etapa a cosmosofia ela se oferece, se oferta de um modo, de uma maneira diferente. Na época de Krishna, os ensinamentos de Krishna eram cosmosofia. Na época de Zoroastro, era cosmosofia, só que uma cosmosofia diferente. Na época de Buda, na época de Jesus, quando um ser tem condição atualizada de manifestar seu cosmos interno, isso é cosmosofia. E os grandes instrutores que puderam influenciar grandemente também a humanidade eram todos cosmósofos. Então, é muito importante entender que a cosmosofia não é um fato atual. Mesmo que o termo seja um fato atual, de facto, a cosmosofia existiu sempre. Quando você encontra um movimento de energia que tem a capacidade de atualizar sua consciência, de ofertar ferramentas para a sua atualização, isso é cosmosofia. Quando essas ferramentas já não servem para você, então você afaste, porque então vai ficar interferido. A cosmosofia fala que tudo aquilo que é oferecido num momento, se é certo, genuíno, actualiza. Mas tem que ficar atento para soltar isso, porque em algum momento isso vai ficar desatualizado. Então, nós falamos sempre, em todos os lugares do mundo que vamos a ofertar estas palestras, falamos, isto que estou falando hoje, não sei como vai ser amanhã. Não sei se vai ter sentido amanhã. Mas hoje é isto. Estou compartilhando aquilo que na minha consciência é uma corrente de atualização, uma corrente de energia, um estímulo do meu próprio cosmos interno para partilhar com as pessoas uma experiência íntima, profunda da minha consciência. E qual é a diferença entre a cosmosofia e outras correntes filosóficas ou outras religiões, mesmo que não é uma religião, a cosmosofia? A diferença é essa, a atualização. Porque mesmo que isto se pode falar em 2 ou 3 horas, isto não é um conhecimento, não é uma óptica que fica presente nas religiões e outras filosofias. Porque mesmo que coabitamos no planeta distintas linhas, distintas correntes filosóficas, distintos dogmas, religiões,
Não todos têm a mesma capacidade, nem todos ficam vivos. O que quer dizer ficar vivos? Que a vida cósmica esteja alimentando aquela estrutura, aquele conhecimento. Você, quando fica perante da verdade, vai reconhecer a verdade. Se tem vocação pela verdade, se tem vocação para seguir confirmando jeitos doutrinários, religiosos, é uma responsabilidade de você. Você sempre fique aberto para a verdade. Não importa onde você fique em uma cadeira escutando algo, mas sempre fique aberto para a verdade. Vocês têm que confirmar isto que nós passamos, que nós oferecemos, sim? Tem que confirmar perante de sua própria vida interna. Ela vai confirmar se isto é genuíno ou não. Pode ser genuíno para uma pessoa e não ser genuíno para outra. Por quê? Porque todos não ficamos no mesmo ponto evolutivo. Então, é muito diferente o que oferece esta corrente que falamos de cosmosofia daquilo que falam as religiões e outras correntes supostamente filosóficas. Por quê? Porque essas correntes têm uma dificuldade. Elas nunca vão aceitar que tem que mudar. E a cosmosofia aceita sempre que tem que mudar. Isso, neste tempo de transição, é uma grande diferença. Isto que estou falando. Se amanhã não sirve, eu solto. E vou ficar atento a ver qual é a atualização. Mas as correntes filosóficas deste planeta, desta humanidade, e as religiões e as doutrinas não aceitam modificações. Eles são absolutamente inamovíveis. Sim? E aqui perguntam se Trigueirinho é um cosmósofo. Trigueirinho foi um pioneiro no Brasil, que ele foi um canal da cosmosofia. Mas, mesmo que um ser, uma etapa, pode ser um canal da cosmosofia, a outra etapa pode ficar interferido, porque todos vamos ser provados até o último momento. Ninguém tem comprado nada. Eu sou provado, vocês são provados, nós que somos todos provados, ninguém tem comprado nada. Então, ele começou com um trabalho muito bom, muito em sintonia na alinhação. Fomos dos pioneiros que manifestou as condições, sim, da cosmosofia. Imediatamente, no novo ciclo planetário, depois de 1988, começou a manifestar essa cosmosofia. Mas depois não pudo ficar perante de certas provas e já não tinha essa condição. Porque todos nós podemos ficar bem em uma etapa, ser uma ferramenta ótima em uma etapa, e em outra etapa podemos ficar desviados. Sim? Gratidão.